Bomba! Grande jornal americano Wall Street Journal diz que há sim um golpe de Estado no Brasil, mas quem deu foi o STF. Para tudo que você está fazendo e senta na cadeira para ver isso que é incrível. Aliás, senta aí por duas razões. Primeiro, para me dar a sua opinião sobre o meu novo visual com esse novo óculos. O que vocês acharam, hein? Conta aí para mim. A minha esposa e a minha mãe amaram. Elas disseram que eu fico lindo e elas são tão imparciais e insuspeitas quanto o Alexandre de Moraes. Ou melhor, só o Moraes ganha delas porque ele é um poço de isenção, não é? Me conta aí nos comentários se vocês gostaram. E em segundo lugar, agora é sério, porque um dos maiores jornais do Brasil, um dos mais lidos, de maior prestígio mundial, Wall Street Journal publicou um artigo devastador para o Supremo Tribunal Federal e para a imagem do Brasil, ao dizer que quem deu um golpe de Estado por aqui não foi Bolsonaro, não foi a direita, mas foi o próprio STF. O artigo foi escrito pela Mary Anastasia O'Grady, que é uma articulista lá do Wall Street Journal. Ela é membro do conselho editorial do jornal e ela publica semanalmente a opinião dela sobre o que acontece nas Américas, fora dos Estados Unidos. E ela acompanha com lupa o que acontece no Brasil faz tempo e já tinha publicado colunas sobre as ações do STF. Pois bem, em setembro do ano passado, a Mary O'Grady ela já tinha dito que Moraes e o STF estão imersos na política até o pescoço e que a atuação era partidária do STF ao bloquear o X e ao reprimir críticas ao governo Lula. Ela entendeu que as medidas eram totalmente desproporcionais e intrusivas nas mídias sociais. Aí, em fevereiro desse ano, a Mary disse que o Moraes tem reprimido a liberdade de expressão online contra manifestantes anti-governo e contra críticos do tribunal. Mas a maior porrada de todas, sem sombra de dúvida nenhuma, veio agora. E já começa no título. Vem comigo então ler alguns dos trechos mais importantes do artigo, que eu traduzi aqui para vocês para o português e venho analisar aqui com profundidade alguns pontos que eu destaquei. Olha aí. Um golpe de Estado da Suprema Corte no Brasil. Gente, olha o título. Golpe de Estado de quem? Da Suprema Corte no Brasil. Olha o que o jornal diz, porque isso aqui é porrada atrás de porrada. A liberdade nas Américas enfrenta um grau de perigo nunca visto desde a Guerra Fria. O maior risco não é, como aconteceu nas décadas de 70 e 80, a repentina tomada de poder pelos militares. Não. Ainda não é tarde para resgatar o Brasil de um retrocesso semelhante à ditadura. Acontecimentos recentes oferecem esperança de que uma tomada gradual de poder, em curso há 6 anos, possa ser revertida. Que tomada de poder é essa? Vamos ver o que ela diz e como reverter. Ela vai contar isso no artigo. E vejam bem, ela está dizendo aqui, com todas as letras, que o Brasil está quase se tornando uma ditadura, que falta pouco para isso, que não é tarde ainda para evitar que isso aconteça, o que só vai depender de nós. E as referências que ela usou aqui no artigo são das ditaduras aqui da Venezuela, de El Salvador, para dizer que o Brasil está rumando para o mesmo buraco ditatorial. E quem que é o responsável por tomar o Brasil, transformar ele numa ditadura? Quem? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O problema em Brasília começou em 2019, quando o STF alegou ter sido vítima de calúnias e ameaças e invocou uma norma interna que lhe conferiu o poder de instaurar inquéritos secretos sobre supostos crimes contra os seus membros. Primeiro, instaurou o inquérito das fake news, assumindo-se como indiciador, investigador e juiz. Isso foi uma violação dos direitos constitucionais dos brasileiros, que têm o direito de ter os seus processos criminais julgados em tribunais locais e estaduais, com acusações apresentadas por promotores locais e estaduais. Gente, como que um jornal americano consegue colocar isso tão às claras assim e os nossos grandes jornais da grande imprensa aqui no Brasil não fazem isso, hein? Como que é possível que um jornal estrangeiro consiga fazer a denúncia que deveria ser feita aqui no Brasil? Algo que é óbvio, evidente, patente, ululante, mas que a nossa velha imprensa não só esconde, como ativamente passa pano e até apoia. É inacreditável. Por que a nossa grande imprensa não consegue ser tão clara, tão direta e tão incisiva assim? Eu vou te dizer, porque muitos deles não querem perder acesso às suas fontes supremas ou então a verbas milionárias de publicidades do governo federal.
Sabem quem que não recebe nenhum centavo do governo e faz essa mesma crítica aqui do Wall Street Journal desde 2019? É a Gazeta do Povo. É por isso que a gente tem que apoiar jornais como a Gazeta, que compartilham dos mesmos valores que nós e nunca se esquivam de criticar os donos do poder. Eu vou deixar o link para você se tornar membro da Gazeta, se inscrever aqui embaixo na descrição. E vamos continuar. Olha aqui, ó. O ministro Alexandre de Moraes, conhecido por sua oposição ao então presidente Jair Bolsonaro, foi escolhido a dedo pelo então presidente do STF, Dias Toffoli, para conduzir o inquérito, embora a escolha dos ministros seja, ou devesse ser, aleatória. Os investigadores monitoraram as contas de pessoas politicamente incorretas nas redes sociais, criminalizaram suas opiniões e as prenderam preventivamente. Alguns juristas reclamaram que o tribunal estava violando a imparcialidade, a liberdade de expressão e o sistema de justiça adversarial. Mas o Senado se esquivou do seu dever de disciplinar o tribunal. De novo, gente, a jornalista aqui acertando, fazendo algo que aqui no Brasil só a Gazeta do Povo e outros poucos jornais e jornalistas fazem, mostrando que a culpa disso tudo continuar acontecendo é do Senado, que se esquiva de cumprir o seu dever constitucional de punir os abusos do Supremo com processo de impeachment constitucional. Segue aqui ela. Assim, em julho de 2021, eles iniciaram um inquérito da milícia digital visando empresas de tecnologia e suas plataformas. Isso os forçou a censurar conteúdo, desmonetizar brasileiros que tinham opiniões que o tribunal considerou inaceitáveis. Veja bem, o descumprimento significou que as empresas não podiam mais operar no Brasil. Preste atenção que a partir daqui a matéria já vai mostrando como o golpe de Estado Supremo foi se consolidando. O ministro Moraes também chefiou o TSE durante a campanha presidencial de 2022, que opôs Lula à presidência da República, ao presidente da República, senhor Bolsonaro. O ministro tornou o tribunal notavelmente mais político do que antes, monitorando ativamente o discurso de partidos, candidatos e cidadãos e censurando aqueles com quem se discordava. Quem lembra do missão dada é missão cumprida? Quem lembra da censura ao documentário do Brasil Paralelo? Quem lembra da censura à Gazeta do Povo, aos vídeos do Bolsonaro associando Lula às ditaduras e à corrupção, ao vídeo do Nicolas, do Faz o L? Eu lembro de tudo isso, gente. Olha aqui, o senhor da Silva tomou posse sem incidentes em 1º de janeiro de 2023, mas uma semana depois, um grupo de bolsonaristas marchou em direção a prédios federais em Brasília. Algumas pessoas entraram onde houve violência e vandalismo. O tribunal classificou a ação como uma tentativa de golpe, mas a maioria dos envolvidos parecia ser formada por marginais de tênis vagando pelo local sem armas. Nenhum soldado saiu das instalações militares. Meu Deus do céu, gente, até o Wall Street Journal sabe que aquilo não foi um golpe de Estado, foi vandalismo. Foram crimes de danos, que têm que ser punidos, mas não golpe de Estado. Mas o verdadeiro golpe estava dado, olha aqui. O ministro Moraes instaurou 3 novos inquéritos secretos. Cerca de 1.500 suspeitos foram presos e alguns permaneceram presos por até 1 ano, aguardando o julgamento. Alguns foram condenados a penas severas por transgressões menores. Em um país onde a violência da esquerda é recebida com compreensão, as punições pareceram, em muitos casos, indevidamente severas. O tribunal alegou conspiração e iniciou investigações com o objetivo de desvendar a desinformação disseminada por autores intelectuais e instigadores do motim do 8 de janeiro. Bolsonaro e seu círculo íntimo ainda enfrentam julgamentos por supostamente planejarem um golpe. Que clareza, gente! Até a hipocrisia da esquerda oportunista e violenta, que já fez quebra-quebra bem pior na Praça dos Três Poderes, foi colocada no artigo. Mas ninguém da esquerda foi condenado a 17 anos de prisão por golpe de Estado, não. E olha o que ela segue dizendo. Vamos encerrar aqui, ó. Não importa o que você pensa do senhor Bolsonaro. Está claro que a política tomou conta do STF, da Corte. A direita no Senado brasileiro está tentando mobilizar os votos necessários para impeachment do ministro Alexandre de Moraes e restaurar a imparcialidade judicial. As elites estão começando a reclamar dos juízes embriagados de poder. Infelizmente, as tarifas de 50% do presidente Trump sobre as importações brasileiras impulsionaram o nacionalismo e o apoio ao senhor da Silva. Mas a decisão do Tesouro dos Estados Unidos no mês passado de impor sanções ao senhor de Moraes parece ter chamado a atenção dos outros membros da corte, que sem dúvida entendem que pode haver mais por vir
se o Brasil não encontrar uma maneira de restaurar o Estado de Direito. Vou reler essa última frase aqui porque ela é muito importante. Olha só, presta atenção aqui, ó. A última frase aqui importantíssima. Mas a decisão do Tesouro dos Estados Unidos no mês passado de impor sanções a Alexandre de Moraes parece ter chamado a atenção de outros membros da corte, de outros ministros, que sem dúvida entendem que pode haver mais por vir se o Brasil não encontrar uma maneira de restaurar o Estado de Direito. Ou seja, ela deu o problema e ela deu a solução, apontando inclusive quem é omisso, que é o Senado Federal. É isso aí, gente. Como ela disse aí na solução, pode haver mais por vir. Magnitsky neles. Sem mais, gente, eu vou deixar o comentário sobre esse trecho final desse artigo formidável, estupendo para vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo e não esquece, para apoiar jornalismo de qualidade, segue o link aqui com uma promoção para quem segue o canal aqui para assinar a Gazeta do Povo e ter acesso a todo um conjunto de conteúdo de qualidade e acesso a colunas como a minha, que eu vou publicar agora essa semana, do Marcel Van Hatten, do Nicolas Ferreira e de muita gente boa lá no jornal. Um grande abraço, encontro vocês lá dentro.